Hoje nós vamos chegar à nossa última mensagem da série, né? Uma família nada ideal. Ao longo de 5 domingos, nós trabalhamos e falamos sobre famílias. Iniciamos falando sobre a primeira família, Adão e Eva, e como o pecado ele destruiu o que era para ser a família ideal. Depois, o pastor Mateus, ele falou sobre uma série de famílias nada convencionais, né? Nada ideais da Bíblia, tratando de vários assuntos como briga entre irmãos. O pastor Mateus também falou sobre pais que preferem um filho em detrimento de outro, idolatria dos filhos, o que acabou gerando uma briga familiar. Falou também sobre legado e sobre herança. Foi no último domingo, foi uma palavra muito, muito boa. Enfim, nós vimos que durante todo esse tempo, e desde o início, assim que o pecado entrou no mundo, não existem famílias ideais, né? E isso acontece até os dias de hoje. As nossas famílias não são ideais. Caso você não tenha conseguido assistir e acompanhar essa série, todas as mensagens elas estão disponíveis no YouTube da igreja. Então eu te convido a depois assistir essas mensagens, que eu tenho certeza que vocês serão muito edificados por elas. Então hoje eu gostaria de encerrar essa série de mensagens dizendo que, apesar das consequências do pecado no mundo, apesar de nós vivermos em um mundo caído e falido, existe um padrão bíblico para a família. Existe um padrão que Deus exigiu para que nós vivêssemos como família. E nós veremos hoje qual é esse padrão e como nós podemos seguir esse padrão. Como nós vamos abordar alguns papéis específicos dentro da família hoje, nós vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Nós vamos fazer então leituras parciais. Nós não vamos ler o texto inteiro hoje, de uma vez, mas nós vamos fazer leituras parciais. Então eu peço que você abra comigo, por gentileza, Efésios capítulo 5, e já deixe a sua Bíblia aberta então em Efésios capítulo 5. O tema da mensagem de hoje é uma família cheia do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, confiantes, Deus, na Sua graça, no Seu cuidado, no Seu poder e na Sua misericórdia, Deus. Nós dependemos de Ti, pedimos ao Teu Santo Espírito a iluminação, que o Senhor possa falar conosco, nos ajudando, nos confrontando, nos ensinando. Nós dependemos do Senhor, Pai. Fica conosco nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos seguir conforme o texto nos diz. Nós vamos começar primeiro falando com as mulheres, sobre o papel das mulheres e entender o papel das mulheres. Então, Efésios capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos, do 22 ao 24. Nós usamos a versão NVI. Se caso você não trouxe a sua Bíblia, nós iremos projetar ali no telão. Diz assim a palavra de Deus: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Até aí. A esposa, ela é chamada a se sujeitar ao marido, ou usando uma palavra mais conhecida, a mulher deve ser submissa ao seu marido. E essa é uma palavra que nos dias de hoje, muitas mulheres ao ouvirem, inclusive dentro da igreja, mulheres cristãs, quando ouvem essa palavra submissão, chegam a arrepiar. Submissão, Mas antes de tudo, nós precisamos tirar os nossos pressupostos e entender o que realmente a palavra de Deus nos diz sobre o que é submissão. Será que o que a sociedade ensina sobre submissão é o que a Bíblia diz sobre submissão? Eu tenho por mim que não. Primeiro nós vamos falar o que não é submissão. Submissão, minhas irmãs,
não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela foi tirada da costela de Adão e não dos pés de Adão. Ela é auxiliadora idônea, e a palavra auxiliadora idônea é aquela que olha nos olhos. A mulher não é uma escrava do homem. Isso é muito importante a gente saber. Aos olhos de Deus, a mulher ela é coigual ao homem. Então, minha irmã, você não é inferior ao homem. A submissão que a Bíblia diz não é inferioridade. A segunda coisa que submissão não é. A submissão não é uma obediência incondicional. A submissão da esposa, ela está condicionada ao amor do marido. E está condicionada ao amor que ela tem por Cristo. A esposa, ela não deve ser capacha do marido ou escrava do marido. Se a submissão da esposa ao marido implicar em insubmissão a Cristo, ela deve desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. Antes de tudo, a esposa, ela é obediente a Cristo. A maneira pelo qual a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é porque o marido ele é autoritário, ou porque o marido é ele que manda e pronto e acabou. Não. Ela é, antes de tudo, submissa a Cristo, e por amor a Cristo, ela se submete ao seu marido. Esse é o sentido bíblico de submissão. Ali no verso 22, Paulo vai dizer: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, minha irmã, a sua submissão ao seu marido, ela é exclusivamente por amor a Jesus. Você se sujeita ao seu marido para a glória de Deus, para a glória de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse tema, tem uma frase muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a submissão da esposa ao marido é sua liberdade. A submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta, e aí ele dá um exemplo. Eu só sou livre quando obedeço às leis do meu país. Porque se você desobedece às leis, você vai ser preso. Você vai perder a sua liberdade. Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. Olha que interessante. Paulo ele vai fazer uma comparação poderosa no verso 24, quando ele diz: a submissão da esposa é a mesma submissão que a igreja tem para Cristo. Olha, uma pergunta que eu te faço, cristão. Você, como cristão, você se sente desvalorizado? Você se sente humilhado? Você se sente desonrado por se submeter a Cristo? Claro que não. A igreja, ela só é feliz quando ela se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde o seu nome, ela perde sua reputação, ela perde o seu poder. Minha irmã, você só encontrará a verdadeira alegria da submissão se você pensar da forma correta e se submeter segundo aquilo que a palavra de Deus diz. A sua submissão não é a um marido tirano, não é a um marido autoritário, insensível, não. Mas a alguém que a ama a ponto de entregar a sua vida por você. Esse é o sentido de submissão, estar debaixo da missão do marido. E ela se alegrar por ser amada por ele, e ela corresponde a esse amor. E é importante nós reforçarmos isso. A submissão da mulher, ela está condicionada à missão do marido, ao papel do marido, que é o que nós vamos ler agora. Então agora eu vou falar com os irmãos. Vamos continuar aí, verso 25. Prepare aí o lombo, meus irmãos, que agora vem chumbo grosso para nós. 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja
e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Até aí. Primeiro ponto, se a submissão da mulher está condicionada à missão do marido, qual é a missão do marido? Amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Maridos e futuros maridos, essa é a nossa missão. Ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a ideia de se entregar aqui tem um sentido de entrega sob custódia. A ideia de se entregar para proteger algo. Assim como Cristo se entrega para nos proteger da morte eterna e nos livrar da morte eterna, o marido deve amar a sua esposa e protegê-la de todas as coisas desse mundo. A ideia do amor sacrificial aqui é papel do marido. E é preciso entender a ideia principal aqui, já que muitos homens acham o seguinte: eu sou líder. Então ele fala assim: tá vendo, mulher? Eu sou líder dessa casa. Eu é que mando, você precisa me obedecer. Eu estou no comando de tudo. Ou seja, dá ênfase na liderança. Mas a ênfase do papel do marido não está na autoridade, está no amor. No amor que ele deve ter pela sua esposa. Que tipo de amor é esse? Um amor sacrificial. E Paulo faz mais um comparativo poderoso aqui. Ele vai dizer: assim como Cristo santifica e purifica a igreja, o marido deve levar a sua esposa à santificação e à pureza de vida. Ou seja, nós maridos, nós temos que cuidar da nossa esposa ao máximo, ao ponto dela se sentir bela, perfeita, amada e valorizada, porque é assim que nós nos sentimos como igreja. Porque Cristo cuida assim da gente. Será que nós, maridos, estamos exercendo esse papel? Como nós estamos nos saindo? Nós somos chamados a levar as nossas esposas até Deus. E observe que interessante, o que significa ser submisso? É entregar-se a alguém. E o que significa amar? É entregar-se por alguém. Então a submissão da mulher e o amor de Cristo, o amor do marido, são dois aspectos da mesma coisa. Observe que interessante. Na família ideal, o marido e a mulher agem assim. O marido, como alguém que ama sacrificialmente a sua mulher e edifica a sua esposa, e a sua esposa se torna fiel ao seu marido e submissa a ele, e ambos glorificam a Cristo, ambos glorificam a Deus. E por último, e não menos importante, nós vamos falar do papel dos filhos, e também do papel dos pais. Efésios capítulo 6, vamos ler mais 4 versículos, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Até aí. É comum nós acharmos que essa primeira parte do versículo, que fala sobre filhos, está falando somente para crianças. Mas não é. Afinal, todos nós aqui somos filhos. Inclusive os adultos ainda são filhos. Então não está falando só para criança, está falando para todos que são filhos. E Paulo vai tratar de duas situações aqui. Primeiro, ele vai falar da obediência, e depois ele vai evocar o 5º mandamento, que ele vai falar: honra teu pai e tua mãe. A obediência, ela é uma marca de um filho cristão. A desobediência é uma marca de uma sociedade que não teme a Deus e por isso não respeita as autoridades. Nós poderíamos aqui citar exemplos e mais exemplos de como a sociedade está mudada, meus irmãos. Mudada com relação ao respeito e à obediência dos filhos para com os pais. Não muito longe, quando nós éramos, eu falo eu, tá? Mais novo, o respeito pelos pais já era diferente do que eu vejo hoje. Antes, os pais olhavam, os filhos respeitavam. Havia um respeito maior, havia uma obediência maior. Hoje não. Hoje nós vemos casos de filhos que batem nos pais, de filhos que matam os pais. A sociedade está muito diferente, muito mudada. Então, a primeira coisa ele fala é sobre obediência, e a segunda ele fala sobre honra, honrar pai e mãe. Honrar vai além de obedecer. A obediência é uma forma de honrar, mas as duas coisas são diferentes, elas não são a mesma coisa. Eu e a Vanessa, nós estamos lendo um livro chamado O Mandamento Esquecido, do Tim Challies. Esse livro, ele trata justamente do 5º mandamento. E tem uma coisa interessante que ele ensina lá no livro, que ele fala assim: a obediência, ela está mais atrelada quando o filho ainda mora com os pais, ou seja, ainda está debaixo da autoridade dos pais. No tempo que ele está debaixo da autoridade dos pais, ele precisa obedecer e honrar. Mas a partir do momento que o filho se casa, e ele passa a ter a sua vida e a sua família, essa obediência, ela passa a ser condicional. Por exemplo, você casou, você tem a sua casa, você tem já a sua família, e os seus pais chegam na sua casa e falam para você: quebra essa parede aqui e aumenta a sala. Você não precisa obedecer, porque agora você já tem as suas regras, você tem a sua família. A obediência passa a ser condicional, não que você não precisa mais obedecer. Já a honra não, a honra é por toda a vida. Você tem que honrar os seus pais por toda a sua vida, independente da idade que você tenha. Como que nós honramos os nossos pais? Falando bem deles publicamente e em privado, respeitando eles, cuidando deles, provendo nas necessidades, buscando sabedoria e conselhos deles. Essas são formas de honrar os pais. Então nós precisamos obedecer e honrar. E agora ele vai falar dos pais. Como os pais devem tratar os seus filhos? Ele vai dizer: não irritem-os, antes criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais precisam e devem apresentar Cristo aos seus filhos. E que alegria, meus irmãos, que alegria ver as famílias trazendo os filhos na igreja. Você não sabe como meu coração se enche de alegria de ver a igreja com tantas crianças aqui, e na salinha também. Que bênção, que bênção. Os pais estão cumprindo isso aqui, apresentar os filhos a Cristo, mas espere, não é só isso. Nós falamos aqui, o pastor pregou na última ministração sobre herança e legado. O que os pais têm deixado para os filhos? Você tem corrido tanto atrás para deixar uma herança, ou você tem pensado em deixar um legado? Se você não assistiu, assista essa pregação, principalmente se você é pai e mãe. Isso significa, irmãos, essa passagem, esse trecho, que os pais, eles devem disciplinar os seus filhos quando preciso e ensiná-los no caminho do Senhor. Os filhos obedientes aos pais são aqueles que crescem sendo endireitados pelos pais no ensino da palavra de Deus. E a minha pergunta para você, papai e mamãe que está me ouvindo: você
tem ensinado seus filhos os caminhos de Deus? Essa não é uma tarefa da salinha das crianças. Essa é uma tarefa sua como pai e mãe. Lembre-se, o papel principal de educar os filhos e ensiná-los no caminho do Senhor é de você, pai e mãe. Não é da igreja. O papel principal, entenda isso. Meus irmãos, essa é a família ideal que Deus nos chama para ser. Esses são os papéis que Deus quer que nós exerçamos. Nós precisamos agir dessa forma, cada pessoa dentro do seu contexto. O marido dentro do seu contexto, a mulher dentro do seu contexto, os filhos dentro do seu contexto, agindo conforme Deus ordena. E talvez você esteja pensando, que difícil isso. Eu não faço nada disso que foi falado até agora, Rodrigo, isso é muito difícil. Ou talvez você esteja pensando assim, não, minha família está muito longe dessa realidade. Pois bem, meus queridos, não se sintam desanimados. Nós sabemos que não existe uma família perfeita. E muitas vezes, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, quando nós somos confrontados com o padrão de vida que Deus quer que nós tenhamos, nós nos sentimos fracassados. Ou pelo menos nós observamos que nós precisamos melhorar em muitas áreas de nossas vidas. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora é: você quer ter uma família ideal? Será que você quer ter essa família? Para que isso seja uma realidade em nossas vidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós veremos como. O contexto em que esse texto está inserido é justamente esse, meus irmãos. Só consegue cumprir essas ordenanças que Paulo dá. O marido amar a esposa ser submissa, o filho ser obediente, o filho honrar, os pais ensinarem, os pais encaminharem, se, tem uma condição, se estiverem cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver como nós vamos ser cheios do Espírito Santo, mas antes é importante também dizer isso. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre sentir um arrepio no culto, não é sobre ter um tremelique aqui na hora do louvor, não é sobre sentir calafrios, porque isso nós sabemos que emotivamente nós conseguimos reproduzir, seja através de uma música, seja através de um fundo musical, seja através de uma técnica. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito ao ponto de dar frutos que estão lá em Gálatas 5, 22. Como que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Eu tenho dado fruto do Espírito? Se eu tenho visto na minha vida fruto do Espírito, é sinal que eu estou cheio do Espírito Santo. Isso é importante nós dizermos. Volte um pouco comigo no capítulo 5 de Efésios. Nós vamos ver como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e esse é o ponto principal da mensagem. 5, verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha a palavra sujeitem-se aí de novo. Ou seja, submetam-se uns aos outros, sejam submissos uns aos outros por temor a Cristo. Se nós queremos ter uma família ideal, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o que significa ser cheio do Espírito Santo?
significa, meus irmãos, estar debaixo do controle dele. Significa ser dominado por ele, significa ser guiado por ele. Mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos resolver primeiro um grande problema: o problema do pecado. Como nós somos pecadores e nós não temos condição nenhuma de se encaixar no padrão de perfeição que Deus requer, nós precisamos confiar naquele que é perfeito, Jesus Cristo. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Ele viveu uma vida santa, justa, perfeita, totalmente obediente a Deus, submissa a Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo, ele é uma promessa somente para aqueles que creem em Cristo. Então, o meu apelo para você que está ouvindo nessa manhã, ou está ouvindo essa mensagem através do YouTube, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, faça isso, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, porque não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, se nós não confiarmos em Cristo e entregarmos as nossas vidas a Ele. Ser cheio do Espírito Santo aqui é uma ordem, está no imperativo, enchei-vos, seja cheio do Espírito Santo, mas como? E aí Paulo ele vai enumerar 4 formas que nós podemos nos encher do Espírito Santo. Ele vai falar, primeiro, fale entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segundo, cantando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro, dando graças a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. O interessante aqui é que todos esses aspectos de ser cheio do Espírito Santo, eles estão inseridos dentro do contexto da igreja local. Dentro da igreja. Ou seja, comunhão, louvor e adoração, gratidão e respeito mútuo. Só que ser cheio do Espírito Santo, ele não fica só dentro do contexto da igreja, ele se estende para a sociedade, para a família, que foi a continuação do texto que nós lemos. O texto que nós lemos, nós vemos que Paulo, ele ordena, sejam cheios do Espírito Santo. De que forma? Assim, 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 assim. Está falando no contexto da igreja. E aí a gente observa que isso se estende para a família. Aí dentro da casa, o marido ama a esposa é submissa, os filhos obedecem, ramificou para casa. E aí se a gente continuar lendo o texto, a gente vê que isso se estende para a sociedade. Ele vai falar, patrão, age dessa forma, empregado, age dessa forma. Olha como isso se expande. Isso se estende. Pense nisso. Pense nisto. A chave para todos os relacionamentos humanos, todos, é a humildade, a mútua submissão dos cristãos. Virtude essa que só é plenamente possível por meio do revestimento, do pleno controle do Espírito Santo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo, essa é a família que Jesus nos chamou para sermos e para termos. É desta maneira que a nossa família será um farol para a glória de Deus. É dessa família que nós poderemos apresentar Deus para aqueles que não o conhecem. Nós fomos chamados para viver em família e uma família que glorifica a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, entenda, isso aqui não é uma lista de faça isto, não faça isso, faça isto, não faça isto. Se tudo se resumisse apenas a um esforço nosso de cumprir isso que Paulo está ordenando, ainda que a gente conseguisse ter vitória em algumas áreas, isso não passaria de hipocrisia da nossa parte. Nós seríamos hipócritas. Nós precisamos do Espírito Santo operando em nós. Nós precisamos do Espírito Santo assumindo o pleno controle de nossa vida. Não existe outra maneira, não existe outro caminho. Se nós entendemos o quão importante é nós assumirmos o compromisso de termos uma família ideal, se nós entendemos que nós não conseguiremos assumir os papéis
que nós temos que assumir simplesmente pelos nossos esforços. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a Deus e clamar a Deus. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Encha-nos com Teu Espírito Santo. As nossas ações do passado, meus irmãos, ficaram no passado. Agora, como nova criação em Cristo, nós temos uma nova maneira de viver e nós precisamos ter novos hábitos. Nós precisamos mudar as nossas práticas. Se eu fui um marido negligente, ou se você foi uma esposa insubmissa, ou se eu fui um péssimo filho, eu preciso me arrepender e me encher do Espírito Santo. Nós precisamos chegar humildemente diante do trono da graça de Deus e clamar a Ele. Pedir para Ele, implorar para Ele, Espírito Santo, nos enche, nos domine, nos dê o auxílio necessário para a gente assumir o nosso papel e ter uma família ideal. Que Deus nos ajude a isso. Que Deus nos ajude. Nós dependemos do Espírito Santo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos achegar humildemente diante de Ti nessa hora, Pai, diante do trono da graça, não pelos nossos esforços, Deus, não pelos nossos méritos, porque nós não temos méritos nenhum, Senhor. Nós queremos chegar diante de Ti nessa hora, Pai, confiante naquilo que o Teu Filho amado fez por nós, confiando no sacrifício de Jesus, confiando na vida, na obra dEle, e no religare que Ele fez por nós, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por ter enviado o Teu Filho. E é no nome dEle que nós chegamos diante do trono da graça, Pai. Nós nos encontramos aqui, Deus, como igreja, homens, maridos, homens, futuros maridos, mulheres que já são esposas e mães, mulheres que serão esposas um dia, filhos, Pai, todos nós somos filhos. E nós queremos, diante de tudo isso que nós ouvimos e aprendemos nessa manhã, nós queremos clamar ao Senhor por misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor nos ordena que nós façamos, Pai. Porque nós somos fracos demais. Nós somos falhos demais, Senhor. Nós não temos capacidade para isso, Pai. Por isso nós te pedimos nessa manhã, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa família, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti. Encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor, para que a gente consiga, Deus, cumprir aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Nós dependemos totalmente do Teu Espírito, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha assumir o controle das nossas vidas. Venha nos encher, venha nos revestir, venha nos encher de Ti, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti nessa manhã. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Que nós possamos testemunhar, a começar em nós que estamos fazendo essa oração, Pai. Um transformar, Deus. Famílias transformadas, famílias restauradas, filhos obedientes, maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, esposas submissas, assim como a igreja é submissa a Cristo. Nos ajude, Deus, a termos famílias ideais, conforme o Senhor ordenou, Pai. Nos ajude, Deus, nós clamamos a Ti nessa hora, Deus. Ajude-nos, Pai, a honrar os nossos pais, a sermos obedientes. Nos ajude, Deus, nós dependemos de Ti, e nós oramos assim, clamando, pedindo e suplicando ao Teu Santo Espírito Santo que nos enche. Nos enche, Senhor, nós dependemos de Ti, no nome santo de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém.